Olá, alunos de Ciências Agrárias. Vamos dar início à unidade número 2. A unidade número 2 está subdividida em 4 aulas. A primeira aula é relacionada à osteologia, o estudo dos ossos. A segunda aula é a miologia, o estudo dos músculos. A terceira aula do sistema circulatório, relacionada a como funciona o coração e vasos. E a quarta aula, o sistema respiratório, como é que ocorre a respiração. Ok? Então vamos dar início então. A primeira aula, eu vou dar uma breve introdução para vocês sobre o sistema esquelético dos animais. Então, o sistema esquelético dos animais, ele tem uma função de sustentação, ele é composto por estruturas ósseas, das quais mantém os animais com uma determinada estrutura. Essa estrutura óssea, ela tem uma divisão, tá? O esqueleto é dividido em 3 porções, ali conforme está no material que está no ambiente virtual de vocês. Então lá, o esqueleto axial, apenticular, esplânico. Então vamos entender quem é que forma isso. Exemplo, o axial, formado pelos ossos da cabeça, do tronco e do pescoço. O apenticular, pelos ossos dos membros torácicos e membros pélvicos. E o esplânico, alguns ossos, alguns animais, principalmente os cães, que tem no pênis do cão a presença de ossos, no osso cardíaco dos bovinos. Então, vai verificar algumas estruturas a respeito disso aí. Outra situação é a hematocytopoiese, que é responsável pela produção de células que ocorre no interior de alguns ossos, somente dos ossos longos. Então, vamos entender como é que os ossos longos produzem células, tipo as hemácias, os granulócitos, plaquetas. São produzidos onde? Na fase do juvenil, no interior de alguns ossos. Quais são esses ossos? Os ossos longos. E lá naquele interior é denominado medula óssea, que por fim, com o passar do tempo, esse animal ele vai perdendo a função da medula óssea e é ali que se deposita a gordura. Então a gente vai entender um pouquinho a respeito disso aí, como é que funciona esse depósito, né? A medula vai mudando de coloração, é uma medula vermelha devido a esse processo, depois ela fica uma medula amarela, que é a invasão, né, do tecido adiposo, que a gente vai entender um pouquinho. O crescimento ósseo, como é que se dá o crescimento ósseo, né? Temos que entender um pouquinho a matriz óssea, então ver como é que ela funciona, que de acordo com o desenvolvimento do animal, ele vai desenvolvendo a estrutura óssea. Então tem algumas áreas das quais são responsáveis por esse crescimento. Então vamos entender um pouquinho sobre essa situação. O número de ossos, que também está descrito, e a classificação dos ossos. Nós temos ossos longos, ossos planos, ossos curtos, pneumáticos. Então, entender quem são eles e onde eles estão. Então, contempla nesse material que vocês têm. Tá? Então, ver o que é um osso curto, onde é que ele está. O osso longo, onde é que está? Onde é que está um osso irregular? Por que ele é irregular? Por que ele é curto? Por que ele é plano? Então, nós vamos entender a respeito. Os ossos pneumáticos são os ossos específicos de algumas espécies, somente das aves. São ossos que têm espaços com a presença de ar, que é justamente para facilitar o voo desses animais, né? Reduzir peso. Então, entender a arquitetura óssea, o que é um osso compacto, o que é um osso esponjoso, né? Tentar entender um pouquinho sobre isso aí. Então, está tudo nesse material. A classificação do corpo e suas regiões contempla os membros, né? Membro pélvico, membros torácicos. Então, tentar um pouquinho entender sobre isso. A segunda aula é a respeito da miologia. Então, entender um pouquinho como é que é os músculos. O músculo é um único? Não, os músculos são divididos, classificações. São classificados em 3 tipos, né? O músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso, esquelético. É um músculo que está praticamente associado ao tecido ósseo. Já o músculo cardíaco, somente encontrado no músculo do coração. E o músculo liso, ele é contemplado somente encontrado em vísceras e parte dos vasos sanguíneos. Qual a função deles? Então, tem tudo ali no material de vocês para o entendimento dessa aula a respeito do tecido muscular. O muscular é importante porque é ele responsável pela motilidade, movimentação do animal quando estimulado, né? O animal estimula, quando ocorre estímulo, ocorre contração muscular. Essa contração faz com que ocorra uma movimentação, uma ação, e essa ação é a movimentação em si. Então, entender um pouquinho como ocorre.
As características do músculo, é importante, que está aqui também descrita, elasticidade, excitabilidade, contratilidade, capacidade de condução de estímulos. Ó. Elasticidade é importante para o músculo tem que ter uma elasticidade, senão ele pode ocorrer algum problema de extensão, né? Pode ter alguma coisa, então, mas ele tem que distender, ele vai distender, mas tudo dentro da normalidade, por isso que estudamos fisiologia. Então, algumas proteínas musculares, principalmente a miosina e a quitina, que também contemplam no material de vocês, para entender os ácidos graxos, processo de contração muscular, né? Como que ocorre, produção de calor durante a contração muscular, tem que entender, rigidez muscular, o que significa o termo rigidez, está todo ele descrito aqui, e algumas particularidades fisiológicas da musculatura. Tem a cardíaca, tem a lisa e tem a estriada, que a gente vai entender nessa parte. A terceira aula contempla a parte do sistema circulatório. Então, o sistema circulatório, vamos entender o que é o coração. Quais são as estruturas de um coração? O que é um átrio, o que é um ventrículo, o que é o átrio direito, o ventrículo direito, o que eles fazem? O que é uma grande e uma pequena circulação? Pô, a pequena circulação, o que é? É a circulação entre o coração e os pulmões. E é o retorno. E a grande circulação é a circulação do coração e o corpo dos animais. Beleza? Então, o que tem o que contempla essa circulação? Então, os átrios, ventrículos, né? Então, vamos entender o que são os vasos, o que é uma artéria, o que é uma veia, o que cada um faz, qual a função de cada um. E, por fim, nós vamos estudar o sistema respiratório. O sistema respiratório é importantíssimo, ele está associado ao sistema circulatório, que forma o sistema cardiorrespiratório. Então, o ar inspirado, ele vai ter que ir até os pulmões, parte dele vai ser, no momento da aspiração, vai ser filtrado, aí o oxigênio penetra, faz a passagem, né? Penetra nos vasos sanguíneos, o CO2 sai das células e vai para os pulmões e ocorre a troca gasosa. Então, vamos entender um pouquinho, né, o que é o sistema respiratório, as suas vias respiratórias, quem é as vias respiratórias, que estruturas estão lá, as fossas nasais, a faringe, a laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos, né, os alvéolos pulmonares. Então, entender o que é isso, como que funciona essas vias respiratórias, uma a uma, o que é o processo de inspiração, o que é o processo de expiração dos animais. É importante? Sim, é importante. Então, tem que entender como que funciona essas situações. Ok? Então, da unidade 2 é isso. E uma boa aula para todos vocês.